Hoje, dia 16 de junho, não é julho, não, junho, dia do aniversário da minha primeira neta, está fazendo 3 aninhos. Ela agora é fã da Patrulha Canina, né? Eu mandei um bicho, nós, né, Lulu? Eu mandamos um bichinho de pelúcia para ela dar, como é que chama? Sky, né? Sky. É uma cachorrinha linda, fofa, rosinha, né? Acho que eu vou até comprar uma para mim também, para eu dormir abraçadinho com ela. Mas nosso assunto, dando continuidade, é solidão. Solidão cósmica. Não é uma coisa assim assada. A solidão cósmica. Vamos dar um breve resumo do que nós já falamos. Pode-se dizer que esse estudozinho aqui de 3 páginas já é um estudo completo. Depois nós vamos render mais o assunto, mas aqui nós já temos o início, o meio e o fim do assunto. Na semana retrasada nós já falamos do início. Hoje nós vamos falar do meio e do fim. Do fim se der tempo, né? A palavra solidão vem do latim solus, que significa si mesmo, estar apenas consigo mesmo. Também tem a etimologia na palavra solitas, que significa solitário, sozinho. É uma palavra, como muitas palavras do rico latim, do rico hebraico e do rico grego, que tem vários sentidos a partir de uma mesma etimologia. A palavra solidão vem de solos, que é eu estou sozinho, solos, vou fazer um canto solo, ele faz sozinho. Vem também do solitas, que significa solitário, solitas, solitário, sozinho, que também pode ter o sentido de abandonado, isolado, em solidão, que também pode ter o sentido de ermo, deserto. Por exemplo, a tradução em latim do Velho Testamento hebraico, que é chamada de Vulgata, né? Lá em Oséias 2,14, onde está a palavra deserto em hebraico, eles traduziram por solitas. Portanto, eis que eu atrairei e a levarei para os solitas, para o deserto, e lhe falarei ao coração. Oséias 2,14. Então, literalmente, a solidão é a falta de companhia. É muito difícil de entender isso. Quem está só é porque não tem ninguém com ele, né? É muito óbvio. Na realidade, nós somos essencialmente sós, né? A gente falou sobre isso. Sozinho a gente vem ao mundo, sozinho, entre aspas, nós vivemos, porque em Coríntios fala que ninguém conhece realmente o que está lá dentro do coração do homem, a não ser o homem mesmo. E o Espírito que a tudo sonda, evidentemente. Porque Deus, aquele versículo que o pastor Geraldo gosta tantíssimo, e eu também, ele é lá de Hebreus 4:13, que ele fala que todas as coisas estão nuas e patentes a ele. É óbvio, né? Para ele não existe nada que seja insondável, porque ele é insondável. Mas existem vários tipos de solidão. Esse versículo que eu citei foi 1 Coríntios 2:11a. Ninguém conhece as suas próprias coisas. Nem o Geraldo, que é casado há 350 anos com a Elaine, conhece a Elaine tanto quanto a Elaine se conhece, né? E quem mais conhece os dois é o Senhor, né? Mas existem vários tipos de solidão. Existe a solidão física, né? Objetivamente falando, que é a solidão mesmo. Eu estou sozinho, pronto, acabou, é a solidão física. Mas existem outros tipos de solidão. As solidões subjetivas, né? Não tão objetivas como estar sozinho mesmo, que é, por exemplo, a solidão psicológica, que o pastor citou aqui, que mesmo no meio de uma multidão, ou mesmo num grupo de amigos, você se sente só. Ninguém te conhece de fato, ninguém se importa com você, ninguém sabe. Você está no meio de... Você está lá no Mineirão com não sei quantas mil pessoas torcendo pelo Cruzeirão, exportação, e na realidade ninguém ali sabe qual que é o seu problema, qual que é o seu
qual que é o que você está passando, o que você está sentindo, o que está te angustiando, quem realmente você é. Você não está sozinho fisicamente, mas você está sozinho psicologicamente, né? Ali ninguém realmente te conhece. Vê que você é um cara assim assado, com um rabinho de cavalo, com um terninho e tal, mas quem é essa pessoa? Não sabe quem é você, o que você está passando, o que você já passou. E tem pessoas que mesmo num métier, né, mesmo na igreja, mesmo em família, isso aí já vai ficando mais patológico, já tem a coisa patológica da coisa, né, doença, né, o sentimento que vai lá, ela simplesmente se sente só. Ela acha que ninguém se importa, né? A velhice, que é uma coisa muito séria, eu já vou te dar a palavra, só para acabar de concluir esse segundo tipo de solidão, é uma coisa muito séria porque se a solidão for só física, né, por exemplo, já é ruim. A minha mãe, por exemplo, meu pai já morreu, eu já não vivo mais com ela e nenhuma das meus 3 irmãos. Ela mora sozinha, lá no Pedra Branca. Já é uma solidão ruim. Todo dia ela vai dormir sozinha numa casa. Uma casa onde só tem ela. Tanto é que a minha tia, que mora ao lado, que também é viúva, agora as 2 estão dormindo juntas. Melhor serem 2 do que uma. Porque são irmãs, no início da vida elas eram amigas e confidentes, viveram cada uma seus 40, 50, 60 anos de vida matrimonial. Agora as 2 viúvas voltaram às origens, né? As irmãs amigas, né? Porque a família 2 já morreu, acho que só sobraram as 2 e talvez mais um, que eu não me lembro. De toda aquela gigantesca família, sobraram só elas. Os pais já morreram, os irmãos já morreram. Agora tem sobrinho, filho, coisa e tal. Para não ter a solidão, o pior é a solidão psicológica, quando o idoso, além de estar solitário fisicamente, ele pensa, ou muitas vezes até acontece, que os filhos nem se importam. Tem filho que nem se importa com o pai, quer nem saber o que o pai está acontecendo com ele, com a mãe, não visita. Isso aí é muito agravante, porque já está vivendo a solidão física, e ainda sabe que seus filhos não estão nem aí para você, não sabe o que você está passando, não te visita. Isso aí piora muita coisa. São 2 solidões, a solidão física e a solidão psicológica. O microfone para o rapaz já está na mão. Você para falar assim em frente, ó, fica mais alto ainda. A questão toda começa, no meu ponto de vista, para entendimento total, e não é parcial, ele é total, quando a gente vai em Gênesis, na criação. Porque tudo começa com Adão. E o próprio Adão, ele dá o esclarecimento através da vontade do Eterno, que faz e acontece. Pensa e a coisa toma ação. Então, nosso assunto é solidão. Mas você está fazendo um comentário ou vai fazer uma pergunta? Não, comentário. É sempre bom quando você for falar assim, Carlos, eu tenho uma pergunta. Porque senão eu já fico tentando responder. Mas eu vou fazer um comentário. Eu já sei. Vou fazer igual a você. Colocar lenha no fim. Você vai acrescentar, né? Não indagar. Sim, pois. Bom, então o que acontece é o seguinte, vou repetir rapidamente. Tudo começa em Gênesis e todo ponto de referência que, no meu ponto de vista, existe é Adão. O princípio de tudo, no que se refere ao homem, e é amplo, até no que se refere a todas as coisas que foram feitas. Adão, Deus fez os animais, as plantas, os que pululam, os que vivem nas águas, nos céus. Ele realmente lotou um lugar que estava totalmente vazio.
Mas é interessante porque a primeira colocação de solidão é com relação a Deus se expondo, dizendo: não é bom que o homem esteja só, far-lhe uma auxiliadora que lhe seja idônea. Então aí já começa as perguntas, né? Porque de fato ele estava com os animais, ele não estava sozinho, e ele estava no estado de perfeição. O pecado, sim, né? Já não tinha acontecido. Já, né, nesse período não tinha acontecido. Então não há uma certa lógica para entendimento, no meu ponto de vista, acredito que de todos, nessa colocação que foi feita de solidão. Porque ele não estava só, ele estava com os animais. Evidente que cada um no seu quadrado, nas suas limitações, mas ele era completo porque ele era completo em si. E até com relação a pensamentos, né, que existe até a possibilidade do homem ser um dúbio, homem, mulher, um corpo só, como o judeu pensa, acredita. Então a polêmica começa já aí. Por que dizer que o homem estava só, se ele estava acompanhado, ele era completo e ele estava em perfeição? Aí ele cria a mulher, né, da parte de Adão, e logo depois, na queda, ele proíbe o uso dessa capacidade de domínio da criação pelo intelecto, pelo que é discorrido na palavra com relação a nomes que foram dados. As outras questões estavam relacionadas às coisas que foram feitas. E aí ele também entra em solidão, que é talvez essa chamada solidão cósmica. Nós vamos chegar lá. Né? Então é só esse comentário, quer dizer, começa com Adão e já começa com uma certa contradição, porque ele era completo em todos e não era só. Ele não estava só. E se de fato no pensamento judeu ele era dúbio, ele era homem e mulher no próprio ser, e de fato isso é comprovado, sim, até cientificamente, porque ele tinha os gêneros masculinos e femininos em si. Então surge essa questão. O que você pensa a respeito disso? O que a palavra fala a respeito? Sim, mas a Elaine quer fazer um comentário antes? Mas você pode responder o que você acha melhor. Ah, tá. É que ele falou que ia ser um comentário, depois virou uma pergunta. Não o que você diz, o que a palavra fala. Sim, claro. Bem, o que a palavra fala é que não é bom que o homem esteja só. Se Deus falou essa frase, é porque ele percebeu que existia um estado de incompletude no homem. O homem estava precisando de alguém que fizesse companhia a ele, mas que fosse alguém que o atendesse em todas as suas necessidades. Coisa essa que os animais não tinham capacidade de fazer. Eu penso que Deus já não criou o casal imediatamente, fez 2 bonequinhos de barro e soprou nos 2, porque dentro do que a palavra apresenta, Deus deixou ele naquele estado de solidão física, a priori, para que ele mesmo percebesse a necessidade de uma companhia. Tanto é que Deus coloca, bom dia, todos os animais para desfilar diante dele. Bom dia. Para desfilar diante dele, para ele dar nome, e após dar nome para todos os animais, ele vê assim, é engraçado. A zebra tem um zebro, É isso que eu ia falar. a girafa tem um girafo, o rinoceronte tem uma rinoceronta, o canário tem uma canária, mas eu não tenho. Por que será? Mas essa colocação que você faz, ela não está explícita na palavra. Não, sim, não está explícito. É o que a gente percebe pelo texto. Porque Deus primeiro permite que ele dê o nome aos animais, e depois dessa tarefa é que vem a questão de Deus dar o sono para ele. Porque no que ele mesmo reagiu quando ele conheceu a Eva, falou: essa é de fato, existe uma comparação aí, essa é de fato algo adequado para mim. Esse é um complemento para mim, porque
eu vou dar o nome para ela de Isha, porque ela foi tirada do Ish. Eu vou dar para ela o nome de varoa, porque ela foi tirada do varão. Porque essa daí é carne da minha carne e sangue do meu sangue. Essa daí parece comigo. A mais próxima que deve ter aparecido lá para ele foi a chimpanzoa, né? Mas ainda não estava totalmente adequada. Ou a orangotanga, né? As fêmeas lá do mundo símio. Mas eu penso que através do texto de Gênesis, nós podemos chegar à conclusão que Deus permitiu que ele percebesse a sua necessidade de companhia, porque logo depois do verso 20 aqui do Gênesis 2, dele ter dado nome para os animais, principalmente do que está escrito no finzinho do verso 20. Deu o nome, o homem, a todos os animais domésticos, as aves dos céus e a todos os animais selváticos. Olha essa parte do versículo. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse compatível, que lhe fosse dom. O texto te leva à conclusão de que ele percebeu que todo mundo estava acompanhado, menos ele. Todavia, para o homem não se achava um par, não existia um par. O texto leva, assim, muito suavemente a essa conclusão. Deus deu aquela tarefa para que ele percebesse a sua necessidade e depois dá um sono para ele e atende a essa necessidade. Isso também é percebido pela forma como reage, porque se antes para o homem todavia não se achava, quando ele recebe a mulher de presente, ele fala: essa agora eu achei, essa afinal após uma busca, após um desejo, finalmente, né, abriu essa agência. Afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Por isso que eu vou dar o nome dela para ela de varoa, porque ela foi tirada do varão. É isso que eu penso que as escrituras ensinam. De fato, é uma colocação pessoal. Mas se a gente lê... Não, ela é uma pessoa que acabou de falar que é. Não, ele é um pensamento dele a respeito. Eu respeito. Não, é o que as escrituras conduzem a isso. Se ele era completo pela própria linguagem. Se ele era completo em si, ele tinha os genes masculino e feminino. Pois é, não era. Mas ele tem. Mas isso aí a Bíblia já não afirma que Adão era andrógeno. Ele tinha o andro e o ginê. Mas isso... Poxa, a mulher foi tirada dele. A gente não precisa. Mas isso não quer dizer que ele era um homem e mulher. Claro, não. A gente não precisa entrar profundamente nessa. Ou ele era um hermafrodita, mesmo para não levantar polêmicas. A gente está aqui não é para isso, né? Mas o fato é esse, e ele permanece. Agora, de fato, depois o próprio Deus proíbe esse poder de domínio, que também é aquela segunda parte da solidão que eu coloquei, que eu também coloquei que você comentasse, que o próprio Deus proíbe que ele use esse poder de ter, quer dizer, relacionado à solidão também. Quer dizer, ele era, mesmo que ele estivesse com a mulher já formada, depois, por causa da condição do pecado, né, houve essas coisas. O que você pensa a respeito? Mas vamos voltar ao assunto solidão? E você já pode depois dialogar na parte dessas questões. Elaine agora quer falar? Você falou que eu já tinha falado o que eu falava. Você ia falar? Não, eu fiquei com relação... Quer dar na frente assim, para ficar bem. Quando você fala bem em frente ao microfone, fica... Não, o que eu ia falar, eu pensei no que você citou, né? Que é bem claro que faltava para o homem, porque Deus deixa bem claro que criou o macho e a fêmea de todos os animais, explicando que faltava o do homem. Então, o versículo que você leu... por isso que eu... Quando em um momento fala que o homem era totalmente completo, ou hermafrodita. Por isso que eu falei suavemente. O contexto leva suavemente a essa conclusão que eu apontei, do que a essa outra que o Marcelo está colocando. Essa outra já é um pouco mais, quase assustadora, né? Ela é um pouco mais forte. Mas
pode ser que seja até verdade, né? Mas o Constância até fala sobre isso, mas nem tudo que o Constância fala eu concordo. Porque se existe uma comparação entre Adão e Jesus Cristo, e isso existe tanto em Coríntios 15 como em Romanos 5, a conclusão que vai acabar desdobrando aí também é que Jesus era andrógeno, que Jesus era um homem e mulher, e a coisa já começa ficando mais complicada ainda, né? Quando você começa a sair de Jesus e entrar na cristologia. Eu só falei isso porque a ciência é comprovada. Sim. Né? O homem, quando copula com a mulher tem o gênero. Não, o Pepeu Gomes já até fez uma música sobre isso, né? Mas não é verdade o Pepeu Gomes, né, cara? Não é claro. Não, mas como não é verdade? Eu acabou de explicar que é cientificamente, ele está comprovando. Esse cientificamente aí tem que ter nomes, dados e autores. Tem que ter uma bibliologia, uma referência. Agora, deixa eu falar uma coisa bem clara, assim, para a gente não brincar com a palavra de Deus, que é muito séria. Né? Nós estamos aqui para estudar a palavra de Deus com seriedade, com todo temor, para a gente não trazer, né? Enfim, o homem e a mulher, por exemplo, a mulher, ela tem os hormônios da testosterona e do crescimento, mas não significa que ela é homem. E o homem pode ter o estrogênio, que são os genes femininos, e nem por isso ele é mulher, porque Deus fez tudo muito bem equilibrado. Sim. Então, simplesmente que a ciência falou que os dois têm os hormônios, a mulher tem testosterona. E nem por isso ela é homem e mulher. Claro, não é que nem por isso não entendeu? Não é isso que está querendo dizer na Bíblia. Então, assim, a gente a gente tem que ficar no texto. Exatamente. O texto não conduz tão claramente a certas conclusões do que a outras, né? Mas, de qualquer maneira, o melhor que a gente pode tirar do texto de Gênesis aqui é a afirmativa de Deus, que ficar sozinho não é legal. Não é bom que o homem esteja só. Só uma coisa mais simples. Ou nós cremos na palavra de Deus ou não. Sim. Está falando que fechou. Exatamente. Deus chegou a viver pela fé, acabou. Mais simples. A autoridade máxima é essa daqui. A gente pode ter opiniões. Mas as opiniões que se conformam com a palavra de Deus geram vida. As que não se conformam não geram vida. Sim. Cadê o Nico? E o interessante aqui também é que, sobre esse assunto, né, homem e mulher, é que em Gênesis capítulo 1, quando Deus estava sobre a criação do homem, no versículo 27, fala que criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Antes do fato dele pôr Adão para dormir, tirar a costela, se a gente for acreditar na palavra que fala que é completamente inspirado por Deus, mostra que antes mesmo daquela situação, aí agora o Marcelo gostou desse versículo. Deus já tinha a ideia da criação da mulher. Porém, ele não fez exatamente no mesmo momento. Criou mais para frente por razão dele, que ele quis criar depois. Mas ele já tinha, se for partindo do princípio que nós acreditamos que a palavra é completamente inspirada, desde o capítulo 1 Deus já tinha ideia da mulher. Sim. Então não precisa criar uma mulher. Antes da criação da mulher. Antes da criação da mulher. Aí que você falou que Deus permitiu que ele sentisse a necessidade. Sim. Não, eu posso concordar com o Marcelo no sentido de que potencialmente a mulher já existia. Igual com a Elaine, por exemplo, quando ela nasceu, potencialmente vocês três já existiam. Porque Hebreus lá fala que Levi já pagou imposto, dízimo, por Melquisedeque, quando ele ainda estava em Abraão. Mas de Abraão ainda veio Isaac, de Isaac ainda veio Jacó, e de Jacó ainda veio Levi. Né? É o que o Clésio chama de lei do lombo. Né? A gente já estava nos lombos de Adão. Assim como Levi. Mas isso aí é assunto para outro discurso. Eu quero voltar aqui para a solidão. Né? Nosso assunto é solidão cósmica, viu, Vá? Baseado num livreto
que está disponível no nosso link, né, do GGWO Brasil. Lá você linkar lá, você vai lá no link do Stephens, né, da Great Grace, e downloada lá o livretinho. Né? Eu até já sugeri que se lê esse livretinho. Tem 20 e poucas páginas, 30 e 40 pagininhas, é facinho, ele é pequenininho, ele é de um quarto. Mas resumindo, a solidão é o estado de quem ou está sozinho ou se sente sozinho. Existe a solidão física e a solidão psicológica. Existe ainda um outro tipo de solidão que a gente falou, que é a solidão existencial. Essa é mais genérica, essa já abrange toda a humanidade, né? Nem todo mundo está sozinho fisicamente, mas tem quem esteja sozinho fisicamente. Mas a solidão existencial, como eu gosto muito de existencialismo, né? Eu li muitos autores desses filósofos existencialistas, eu gosto demais. É uma tentativa de descobrir a luz através das trevas, né? A filosofia. A solidão existencial se origina na incompreensão da vida. O homem não sabe de onde veio, não sabe para onde vai, não sabe por que veio, não sabe qual que é o propósito da sua vida, não sabe qual que é o sentido da sua vida. Ele não consegue explicar e conviver com a inexorabilidade do fim, como diria o Ivan Araújo, né? É inevitável. E nem consegue explicar ou conviver com a incógnita da morte, do pós-vida. Então isso gera uma angústia no homem, que nós podemos chamar de solidão existencial. Então existe a solidão física, a solidão psicológica, aquele que mesmo acompanhado acha que está sozinho. E existe essa solidão que é gerada pelo indefinido, pela ignorância, pela incompreensão das coisas. E Satanás, agora chegando no nosso assunto, que é a solidão cósmica, agora que a gente já definiu solidão, a gente vai definir o que é cósmica. Ele se aproveita, ele toma, porque Satanás ele trabalha com oportunidades. Ontem até nós vimos um pregador falando que a oportunidade é uma coisa que não tem rabo. Se passou, você pegou, pegou. Se não pegou, não pega mais não. É o Pimpão, como é que ele chama? É o Felipe Seabra, eu gosto muitíssimo dele. Assisto todos os vídeos dele. Estou inscrito no canal dele, ele é ótimo. É um cearense muito bacana. Porque a gente sabe que Satanás ele trabalha com oportunidades. Oportunidades que a gente dá, oportunidades que ele percebe. Quando Cristo foi para o deserto, ele viu naquela situação de fome, de carência física, uma oportunidade para tentar derrubar Jesus Cristo. Tanto é que ele esperou passar os 40 dias, quando ele estava depois de 40 dias sem comer, você vir falar em pão, é complicado. Eu falei, é a melhor oportunidade para ele. Assim que Jesus fez a última refeição e partiu para o deserto, não é a melhor oportunidade. 40 dias depois, com fome, é uma oportunidade onde ele tem mais chance de sucesso. Ele veio com aquele papo de transformar pedra em pão. E depois que Jesus usou o escudo da fé e resistiu a todos os dardos inflamados com a palavra de Deus, usando a palavra de Deus, em Lucas é dito que ele saiu da presença de Jesus até um momento mais oportuno. Eu vou esperar um melhor momento para atacar o Messias, porque agora não deu. Né? E esses estados de solidão, qualquer tipo de solidão, desde a existencial, do não entender a vida, até a solidão física e a solidão psicológica e a patológica, Satanás se aproveita. Ele aproveita esse estado de solidão e já vai jogando ideias, porque Satanás trabalha com a mente, a gente já falou muito sobre isso aqui, e ele vai jogando pensamentos de preocupação, pensamentos de ansiedade, pensamentos que geram emoções conflituosas, e ele vai investindo, a gente sabe que o objetivo final dele
de acordo com João 10,10, é matar, roubar e destruir. E ele não tem pressa. Ele sabe que se ele começa a construir algo ruim hoje, daqui a algum tempo, ele vai fazer a colheita dele, de morte, de destruição e de roubo, de saque. Então, o Satanás, ele vai pseudopodando o solitário e levando para um estado de solidão pior e profundo. Pseudópode, vocês lembram, a gente aprendeu no colégio lá, um micro-organismo aí cria falsos poros, falsos pés e vai abraçando a célula invasora e depois acaba de abraçar e absorve. Ele vem te abraçando, ele vem te laçando com pensamentos ruins, tentando fazer com que você tome atitudes ruins, se possível de suicídio, né? E ele vai aprofundando esse estado de solidão, para que a solidão se torne pior e mais profunda. E para ele conseguir isso, ele usa uma das maiores armas que ele tem, que chama cosmos. É que quando você vai a palavra cosmos é traduzida por mundo na Bíblia, né? Por exemplo, ela aparece centenas de vezes no Novo Testamento grego. Por exemplo, aqui em 1 João 2,15 está escrito o seguinte, a gente estudou 1 João recentemente, né? Não ameis o cosmos. 2,15. Não ameis o cosmos, o mundo, e nem as coisas que há no cosmos. Se alguém ama o cosmos, o amor de Deus, do Pai, não está nele. E tem também um que o pastor Geraldo gosta muito dele, ele já citou aqui 8.739 vezes, que é 1 João 5,19. Sabemos que somos de Deus e que o cosmos inteiro jaz no maligno. O cosmos é o sistema que ele criou. Na realidade, quando na Bíblia em português a palavra mundo, né, ela procede de 3 palavras gregas, né? Existe a palavra mundo, que é aquela, Deus amou o mundo de tal maneira, o mundo aí já são as pessoas. Existe também passagem onde a palavra grega é traduzida por mundo, está falando isso aqui mesmo, o mundo. Deus criou o mundo e tudo que nele há. Está lá em Atos 17, em vários lugares. É o mundo físico. E existe também o mundo que é um sistema. O mundo ele é aquele esquemão que Satanás montou, que a palavra cosmos, ela significa organizado. Cosmos é antônimo de caos. Caos é caos, né? Não precisa explicar caos. Caos é quando está tudo desorganizado, desarranjado. Caos. E cosmos é quando está tudo organizado, tudo arranjado, está tudo bem montado, ordenado, para os propósitos de Satanás, que é matar, roubar e destruir. Então, cosmos no Novo Testamento grego, ele tem um sentido ético-moral extremamente negativo, absolutamente negativo. Por isso que a palavra fala que o cosmos jaz no maligno, está sob a influência do maligno, que a gente não deve amar esse sistema, se permitir ser absorvido ou moldado por esse sistema. Rogo-vos, pois, irmãos, que não vos conformeis com esse aion, esse século, que é um sinônimo de cosmos, com esse sentido ético-moral negativo. Cosmos tem um sentido ético-moral negativo e descreve tudo que é oposto a Deus. Ela não se refere ao mundo físico que Deus criou e nem à população que habita esse mundo físico, mas ao sistema hostil a Deus, que é ordenado segundo os princípios de Satanás, de egoísmo, de autossatisfação, de ganância, de ódio, de morte. Tudo isso que a gente já conhece, é só ligar a televisão e ver. Filha bate na mãe porque não queria
varrer a casa, está na capinha do Jornal Super de hoje. Filho mata os pais para ficar com a herança, feminicídio, isso tudo que a gente vê todo dia, né? Então, cosmos é o mundo hostil a Deus, que odeia Jesus Cristo e que odeia os crentes, os nascidos de novo. E Satanás, ele usa o sistema cósmico, o seu sistema arranjado com os seus propósitos, para engrandecer, aprofundar, colocar numa condição pior esse estado de solidão. Mas como que ele faz isso? Porque falar assim é muito genérico, né? Satanás usa o seu sistema cósmico para tornar a solidão humana mais grave, profunda, pior, para levar à perda, à destruição e à morte. Como é que ele faz isso? Quando você vai nos livros dos psicólogos, dos psiquiatras, do pessoal que trata com emoção, que trata com a psique, que trata com a problemática humana, você vê que as soluções dele sempre tem uma tendência humanista, de valorizar o homem. São alheios a Deus, não conhecem a Deus, são ignorantes de Deus, como diz lá em Coríntios. A sabedoria desse mundo é diferente da sabedoria de Deus. Na realidade, eles são até antagônicas, né? São opostas. Porque se os sábios desse mundo soubessem quem Jesus Cristo era, jamais teria condenado Jesus Cristo da forma como foi feita. Isso está lá em Coríntios. E o homem sem Cristo, ele está sob a escravidão desse sistema que é controlado por Satanás. A coisa mais absurda, assim, a coisa mais espantosa, é quando ele consegue enredar o crente, o nascido de novo, com essas artimanhas que ele consegue conduzir, enredar e controlar o não nascido de novo. Porque nós temos o Espírito, nós temos a palavra de Deus, nós temos a comunhão diária com o Pai, nós temos acesso direto ao trono. Então, quando Satanás consegue conduzir um crente para um estado de engano solitário, da forma como ele facilmente faz com o incrédulo, é algo assim, no meu ponto de vista, até assustador. Eu não sei se vocês se lembram, quando a igreja antiga que a gente frequentava era lá na Gararu, Satanás obteve sucesso com a irmã a ponto de levá-la ao suicídio. Lembra lá a mãe das gêmeas? Né? Foi há muitos anos atrás, lá nos idos dos anos 90, mas é porque essa irmã, ela, por algum motivo, aliás, refeição lá é o que não faltava, né? Lá na nossa comunidade, a palavra era pregada, era ensinada, mas o estado mental, o estado emocional estava tão bagunçado que Satanás foi conduzindo essa pessoa até levar esse ponto. O Marcelo está ali com o microfone querendo fazer uma pergunta ou comentário. É interessante porque, pelo que você está discorrendo a respeito dessas coisas todas, é evidente que quando você fala, a gente escuta e remoe os neurônios, pensa, tira conclusões ou não, e é normal, é natural isso. Isso não tem nada a ver com relação à fé e outras coisas mais, né? E brincar com a situação também, principalmente. Mas, de qualquer forma, eu fico pensando assim, no meu entendimento, no meu raciocínio, porque o próprio Satanás ele foi feito em solidão. Porque se a gente for pensar toda essa característica, matar, roubar, destruir, porque é igual o rapaz falou aqui, né? Quer dizer, a vida e a morte andam de mãos dadas. Uma coisa não é sem a outra. A luz, trevas.
não existisse, mas você está entendendo? E o próprio Satanás na situação dele, porque ele, para influenciar o homem como ele influenciou, sim, ele tem que ser oriundo também de alguma coisa nesse sentido. É claro que existem os mistérios de Deus, porque a questão do pecado é um mistério, né? A própria palavra se expõe falando isso. Mas a condição de Satanás, ele era perfeito, completo, mas ele era solitário. Tanto que o próprio discorrer da palavra fala que não tem como ele modificar o jeito dele, porque poderia se pensar, então tá, à medida que ele entrar em consciência, ele vai mudar, e por isso a palavra fala também que não há perdão para os anjos. A situação do homem é diferente da situação dos homens. Mas é interessante porque essas questões que eu coloco são questões que fazem pensar. Eu tenho a dúvida e coloco para fora. A minha questão é que eu coloco, eu guardo. Eu coloco para fora e quero resposta. E talvez isso choque um pouco. Mas o que você pensa a respeito dessa questão do Satanás? Com relação a Satanás, eu creio que ele, a princípio, ele não era. Tem até uma fala aqui, que nós não vai dar tempo de chegar nela hoje, que eu falo que Satanás, quando ele trabalha com a solidão, ele fala com algo de algo com propriedade. Porque a solidão é um sentimento que vem das profundezas de Satanás, porque, na minha opinião, ele se tornou o solitário mor. Porque quando você se isola de Deus, você se torna solitário. Tem um versículo aqui que eu achei, já tinha uns 30 anos que eu procurava esse versículo. Ele piscou para mim umas 2 semanas atrás ou 3. Que a gente sempre falou que o homem foi criado para adorar a Deus. Mas eu nunca tinha visto um versículo explícito que falasse sobre isso. E, de repente, agora eu já até colori com um amarelinho aqui, em 1 Coríntios 8:6, mostra isso bem explícito. Todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos. O homem existe para Deus, para o Pai. E um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós também por Ele. Então, o objetivo da criação é ser completa em Deus. O homem, ele é completo quando ele tem comunhão com Deus. Quando o homem perdeu a comunhão com Deus, pela decisão do pecado, aconteceu isso tudo aí que a gente está vendo até hoje. Esse dominó que vem caindo desde o Éden. Eu penso que Satanás, ele foi criado para se sentir completo em Deus. A completude da criatura está em servir o Criador, mas a partir do momento que ele tomou aquela decisão que ele tomou, que lá em Ezequiel 28 fala que até que se achou iniquidade nele, a partir dali ele se tornou um solitário, porque a criação, ela sente o seu significado, se percebe significativa quando ela está em comunhão e a serviço de Deus, o Pai. Mas a partir do momento que você se desconecta de Deus, aí o problema da solidão pode e vai te atingir. Mas como já me apontaram aqui que acabou o tempo, Passou já. já passou, na semana que vem, se o senhor permitir, a gente continua com esse assunto, que é um assunto palpitante. Eu gosto muito desse assunto, é um assunto bastante prático. Mas anota aí, 1 Coríntios 8:6. Para quem existimos. Amém? O pastor Geraldo vai orar por nós. 50 minutos é muito pouco, né? Então tinha que ser 1h30. Precioso Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por esse dia, obrigado por sua graça, por suas misericórdias, pelo seu amor. Obrigado, Pai, porque podemos
abrir sua palavra com toda a liberdade no nosso país e pensar com o Senhor. Esse é um privilégio que nós temos, e o Senhor sempre nos dê sabedoria, discernimento, e sempre, ó Pai, deixar o Senhor comunicar seus pensamentos conosco. É gostoso, é um tempo de joia, a sua palavra, ela é vida, e nós te louvamos por isso. Obrigado por esse tempo de escola dominical, abençoe o tempo com o culto, o louvor, os dízimos, a ceia, a mensagem. Continua falando conosco. Toda a honra e glória e louvor seja dada a Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé, no nome do qual nós oramos e agradecemos. Amém. Amém.